Vamos apresentar para vocês mais um exemplo de um balanço de massa em problema envolvendo reação química. Este vem a ser, então, o exemplo 3.14 do livro Engenharia Química, Princípios e Cálculos, do David Himmelblau. O enunciado do problema desse exemplo vai mais ou menos na seguinte direção. Uma empresa de serviço público local queima carvão com a seguinte composição expressa em base seca. Então, nós temos essa composição apresentada, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e cinzas. Essas porcentagens, claro, como é uma mistura sólida, essas porcentagens são em massa, né? É dada também a informação de que a umidade desse carvão é de 3,9%. Então já está informado aqui que, apesar dessa composição ser em base seca, nós sabemos adicionalmente que a umidade do carvão é de 3,9%. A análise média de Orsat do gás amostrado na chaminé desse forno durante um teste de 24 horas de duração foi a que aqui está apresentada, em que de novidade temos apenas que combinou-se o resultado da análise de dióxido de carbono e dióxido de enxofre, apresentando-se um único valor de 15,4%. Lembrando, a análise de Orsat significa que essa análise é feita em base seca, né? E que então, de alguma forma, a gente tem que depois apresentar a umidade desse gás de chaminé. Tá? Por ser também uma composição de gás e nada mencionado no enunciado, esta composição é em base molar. Isso são porcentagens molares, diferentemente do que é aqui, que são porcentagens em massa. O ar de combustão, ou seja, fornecimento do comburente O2, foi por uma mistura ar que contém uma umidade média de 0,0048 libras de água por libra de ar seco. Então, como de hábito, a composição do ar a gente considera como sendo 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio, porém, temos água nessa corrente também, na quantidade de 0,048 libras de água por libra de ar seco. Continuando ainda no enunciado, informa-se que o refúgio, ou seja, o material sólido removido após a queima, ele apresenta 14% do carvão que foi introduzido, ou melhor, a composição do resíduo tem 14% de carvão alimentado, porém não queimado. Então, essa informação nós colocamos no nosso fluxograma para complementar as informações. Então, o meu refúgio tem 14% de carbono e o restante são cinzas, 86% de cinzas. Eu falei 14% de carbono, 14% de carvão. Perdoe a minha falha. Muito bem. O que é pedido no problema? Que antes que esses dados venham a ser armazenados num banco de dados que a empresa possui, ele quer que você verifique a consistência desses dados, ou seja, fazer uma reconciliação dos dados para verificar a consistência deles, uma vez que são dados médios ao longo de um dia de operação, 24 horas, como foi mencionado no item anterior, né? Além disso, quer também calcular a porcentagem média de ar em acesso que foi empregada nessa combustão, ok? Então, temos aí todos os dados e a gente vai começar a trabalhar essas informações para poder efetivamente partir para a solução do problema. Primeiro ponto de atenção, o nosso carvão de alimentação, que eu tinha composição em base seca, né, com uma umidade de 3,9%. Vou passar tudo isso para unificar essa composição, trabalhar com a composição do carvão úmido, né? Para isso, nós vamos adotar uma base de cálculo de 100 libras de carvão seco, de modo que fica fácil efetuarmos as contas. Se eu pego essa composição em base seca, considero que eu tenho 100 libras de carvão seco sendo alimentados, esses valores eu posso pura e simplesmente substituir esse porcento por libras. Eu tenho 83,05% de 100 libras, 83,05 libras, e assim sucessivamente, essa a massa de carvão que eu tenho alimentado, carvão seco, né? Porém,
A umidade do meu carvão está me dizendo que eu tenho 3,9 libras de água por 100 libras de carvão úmido. 3,9%, né? 3,9 libras em 100 libras de carvão úmido correspondem, então, a 96,1 libras de carvão seco. Então, essa é a proporção água, carvão seco, carvão úmido no meu carvão de alimentação. Como na minha base de cálculo eu estou trabalhando com 100 libras de carvão seco, eu sei quanta água efetivamente estão juntos dessas 100 libras de carvão seco. Então, resolvendo a regra de 3, me fornece o valor 4,06, que eu já jogo lá para a minha tabelinha. Fiquei com todas as massas dos componentes da entrada através do carvão. Lembrando, temos daqui até aqui 100 libras de carvão seco, mais as 4,6 libras de água para configurar uma umidade de 3,9%. Próximo passo nosso é caminhar em direção agora, então, ao ar de entrada, né? O oxigênio para a combustão está sendo fornecido por essa mistura que é ar. Sendo que a informação que nós temos é em massa, né? Essa composição, lembrando, é em base molar, porém, essa informação aqui está em massa. Então, só vou passar essa informação para mols, né? Então, 0,048 libras de água por libra de ar seco, temos o peso molecular da água, 18 libras por libra-mol, e o peso molecular médio do ar, 28,84 libras por libra-mol. Cancelam-se as unidades, transformo da relação água-ar seco mássica para a relação água-ar seco molar. Então, esse valor vou transferir aqui para a minha tabelinha, ficou mais elegante, já temos dados mais interessantes para trabalhar na alimentação de carvão, na alimentação de ar. Lembrando que a nossa análise de gás de chaminé é orsat, ou seja, é seca. Então, para poder fazer os cálculos, eu teria que, se eu soubesse a umidade, eu poderia fazer algo parecido com o que eu fiz com carvão. Como nós não sabemos a umidade, nós só não podemos nos esquecer de lembrar que aqui sai uma corrente de água. Ou seja, essa corrente com essa me fornecem o gás de chaminé úmido, né? Aqui ela está representada como sendo duas correntes, apenas para não perder a informação da composição do gás de chaminé seco, e o outro seria 100% água, a mistura dos dois, novamente, frisando, seria o gás de chaminé úmido. E agora nós vamos para o nosso refúgio. O nosso refúgio tem 14% de carvão não queimado. Então, se eu quero passar essa composição, desdobrar esse carvão nesses componentes de entrada do meu carvão. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma base de cálculo temporária de 100 libras de refúgio, só para dizer o seguinte: se eu tenho 100 libras de refúgio, eu tenho 14 libras de carvão e 86 libras de cinzas. Sendo que dessas 14 libras, né, eu vou pegar aqui a composição do carvão em base seca. A única consideração que eu vou fazer é que o carvão aqui alimentado, ele tinha água. Aqui eu tenho alta temperatura, a combustão do carvão, né? Então, dada a alta temperatura, eu vou supor que a água que estava no carvão foi volatilizada. Então, o que sobrou do carvão não queimado é apenas a parte seca, ou seja, do carbono até as cinzas. Do carbono até as cinzas é aquela composição de base seca que tinha sido dado no início. Então, só repetir aquela composição que estava no início. As 14 libras de carvão não queimado vão ter a composição do carvão em base seca. Então, agora fica muito fácil eu saber quanto tem de carbono, de hidrogênio, de oxigênio, de nitrogênio, né? Basta multiplicar 14 pela porcentagem em massa de cada uma das componentes aqui desse carvão. Lembrando que a massa total é 100 libras, então a porcentagem desses componentes vai ser o próprio resultado de massa, né? Então, 14 vezes 83% vai me dar a massa de carbono. E esse valor numérico de massa em libras é a própria porcentagem. Por isso que eu já posso fazer um passe de mágica, em que todas as porcentagens foram calculadas, todos acho que entenderam como foram calculadas, as massas e, consequentemente, as porcentagens. Lembrando que cinzas tinha 86%
mas foi adicionada a cinza adicional agora desse carvão não queimado, né? Então, subiu um pouquinho para 87,03. O que acontece? Nós demos uma organizada nos dados iniciais, né? E agora estamos em condições de começar efetivamente o balanço de massa, né? Claro, quase sempre quando eu estou resolvendo um problema de balanço de massa, para minha comodidade eu procuro identificar a existência ou não de substâncias inertes. E aqui a gente percebe duas substâncias inertes. Nitrogênio, que não sofre reação química alguma, e as cinzas, né? Essas substâncias inertes, denominadas geralmente de cinzas, né? A quantidade de cinzas que entra é a própria quantidade que sai, e aqui claramente a gente identifica o que a gente chama de um componente de amarração. Por quê? A massa de cinza entra toda ela com o carvão e sai toda ela no refúgio, diferentemente do nitrogênio, que entra nitrogênio com o carvão, com o ar, sai na mistura gasosa, sai no refúgio. A única corrente que não possui nitrogênio é essa corrente de água fictícia que nós criamos. Então, o nitrogênio é inerte, porém está distribuído. As cinzas são inertes, estão concentradas na corrente de carvão, na corrente de refúgio, caracterizando o que a gente chama de um componente de amarração. Então, eu posso facilmente escrever que a massa de cinzas que entra, 736, é igual à massa de cinzas que sai, né? E ela sai aqui como sendo 87% da corrente de refúgio, o que me permite calcular já de imediato a massa de refúgio como sendo de 8,46 libras. Já vou transferir esse valor para cá. Tá? Então, se eu transfiro o refúgio para cá, como eu sei a porcentagem de cada componente no refúgio, eu posso encontrar, então, as diversas massas, né, de carbono, hidrogênio e tal, e cinzas, repete-se aquele valor 7,36 que saiu do balanço. Muito bem. Agora, nós continuamos no nosso problema de balanço de massa, sendo que agora fica evidente, claro para vocês, que nós temos três incógnitas, né? A vazão de gás de chaminé seco, chamando aqui de G, nas nossas equações que vão aparecer agora, eu vou identificá-la como sendo G, a vazão de gás seco em libras-mol. Temos a vazão de água que sai pela chaminé, também expressa em libras-mol, e a vazão de ar seco que está sendo alimentada. Eu poderia trabalhar com a vazão de ar úmido se eu transformasse essas três composições em frações molares, né, por exemplo, né? Mas eu vou deixar dessa forma, até por ser mais educativo, mais pedagógico, mais instrutivo, trabalhar com unidades diferentes para perceber como a gente pode, sem muita complicação, incorporar essas informações no balanço que a gente vai fazer agora. Aqui nós temos dados em massa, assim como no refúgio, no gás de chaminé e na água de saída, no ar de entrada, vamos trabalhar com unidades molares, sendo que aqui nós temos porcentagem molares e aqui a gente tem um dado ainda em base seca, ok? Bom, qual a ideia agora para avançar no problema? Nós identificamos a existência no nosso fluxograma, o fluxograma é bem simples, só tem um sisteminha, claro, né? Nós temos 5 átomos diferentes, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. Então a gente estaríamos tentados a fazer o problema por balanço de átomos, sendo que temos 5 átomos distintos, porém, na observação de como está sendo apresentada a composição do gás de chaminé, a composição de CO2 e de SO2 estão combinadas em uma única informação. Então não haverá como eu desmembrar o balanço de massa, balanço de átomos, perdão, de carbono do balanço de átomos de enxofre. Então, na verdade, eu vou ter que fazer um balanço combinado de carbono com enxofre, posso fazer um isolado de hidrogênio, de oxigênio e de nitrogênio. Ou seja, eu poderia escrever 4 balanços de átomos diferentes, o que poderia, num dado momento, causar a impressão de um problema sobredimensionado, por eu necessitar apenas de 3 equações, porque eu tenho 3 incógnitas, e eu tenho a possibilidade de escrever 4 balanços elementares diferentes. É bem verdade que pode acontecer de alguma dessas equações de balanço ser redundante. A gente só vai descobrir à medida que for avançando no problema, ok? Então agora vamos começar pelos balanços elementares. Vamos começar pelo combinado de carbono
mais enxofre. Vou explicar um pouco mais detalhadamente esse primeiro, os outros vão já no fluxo, vão na sequência, vai ser mais rápido. Então, pensando no nosso sistema, que é o forno, né, vamos ver os átomos de carbono e de enxofre que estão entrando no sistema. Bom, entrada de carvão, nós temos 83,05 libras de carbono, certo? Peso atômico do carbono, 12. Então, 83 massa dividido pelo peso atômico me dá o número de mols de átomos de carbono que estão entrando no sistema por conta dessa alimentação. Só que eu tenho que somar aos átomos de carbono os átomos de enxofre. Então, tem uma parcela equivalente em que eu tenho a massa de enxofre, 0,70 libras, dividido pelo peso atômico do enxofre, 32 libras por libra-mol. Me deu o número de mols de átomos de enxofre. Então, mols de átomos de carbono mais mols de átomos de enxofre, isso vai ter que ser igual ao número de mols de átomos de carbono e enxofre saindo. Note, por a outra corrente de entrada, não entra nem carbono, nem enxofre. Por onde sai carbono e enxofre? Sai pelo refúgio e sai pela corrente de gás de chaminé. Não temos carbono e enxofre na corrente de água. Então, na sequência do lado direito da igualdade, nós temos massa de carbono saindo, 0,98 libras, dividido por 12, peso atômico do carbono, mais saindo de enxofre no refúgio, 0,01 libras, dividido por 32 libras por libra-mol, peso atômico do enxofre. Não sai mais carbono ou enxofre pelo refúgio, agora todo ele sai pelo gás de chaminé. Qual é a vazão de gás de chaminé de saída? É uma incógnita, eu chamei de G. Né? Eu sei que 15% dessa corrente de saída é de uma mistura de CO2 com SO2. Então, G vezes 0,15 vai me dar o número de mols das substâncias CO2 e SO2 que estão saindo pelo gás de chaminé. Ora, mas tanto o CO2 quanto o SO2, cada molécula de CO2 tem um átomo de carbono, ou cada molécula de SO2 tem um átomo de enxofre, onde eu estou pegando este produto multiplicando por 1. Então, 1 aqui é só para dar consistência dimensional, porque eu tinha calculado G, era a vazão da fase gasosa, 15% dela aproximadamente é da mistura de CO2 com SO2, e cada molécula de CO2 ou de SO2 tem apenas um átomo, ou de carbono ou de enxofre. Isso fecha o meu balanço de átomos, e como a gente percebe claramente, está bem destacado, eu tenho apenas um valor desconhecido, que é a vazão de gás de chaminé seco. Feitas as contas, encontramos 44,55 libras-mol para essa vazão de gás de chaminé seco. Ok? Bom, vamos em frente, vamos optar agora pelo balanço de átomos de nitrogênio, tá? No balanço de átomos de nitrogênio, agora eu posso fazer um pouquinho mais rápido. Por onde entra nitrogênio? Entra nitrogênio pelo carvão, né? Massa de nitrogênio, 1,08, dividido por 14, que é o peso atômico do nitrogênio. Então, me dá o número de mols de átomos do elemento nitrogênio entrando pelo carvão. Temos nitrogênio entrando também pelo ar, né? Eu sei que A é a minha vazão de ar seco, essa está sendo a nossa opção. A é vazão de ar seco em libras-mol. 79% dessa corrente é da substância nitrogênio. Então, A vezes 0,79 me daria o número de mols de nitrogênio substância. Cada molécula do nitrogênio substância tem 2 átomos do elemento nitrogênio. Então, multiplicado por 2, me deu o número de átomos de nitrogênio entrando por esta corrente. Esse total de átomos de nitrogênio entrando vai ter que ser equalizado com o número de átomos de saída. Quanto sai de nitrogênio? 0,01 libras, dividido por 14, peso molecular do elemento nitrogênio, mais
Aqui eu já estou substituindo o valor que a gente havia acabado de encontrar da vazão de gás de chaminé seco, 44,55 libras-mol, né? Eu sei que 80,6% dela são da substância nitrogênio. Cada molécula de nitrogênio tem 2 átomos de nitrogênio, então fechei o meu balanço de átomos de nitrogênio, sendo que temos uma incógnita apenas, que vem a ser exatamente a vazão em base seca de ar. Feitas as contas, 45,4 libras-mol de ar. Muito bem, avançando, vamos fazer o balanço de átomos de hidrogênio. Tá? Mesma coisa, vamos um pouco mais rápido, para economizar um pouquinho de tempo. Temos átomos de hidrogênio na entrada de carvão, 4,45 libras de hidrogênio, dividido por 1, peso atômico do hidrogênio, mais hidrogênio entrando na forma de água, então entram 4,6 libras de água, dividido por 18, peso molecular da água, me dá o número de mols de água, sendo que cada molécula de água tem 2 átomos do elemento hidrogênio, então multiplicamos por 2. Mais 45,40 é a quantidade de ar seco entrando aqui por baixo. Deste ar seco, nós estamos pegando agora o hidrogênio. Então, o hidrogênio entra na forma de água. Então, libras-mol de ar seco multiplicado por 0,077 libras-mol de água por libra-mol de ar seco vai me dar quantos libra-mol de água estão entrando, né? Sendo que cada molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio. Isso fecha a quantidade de hidrogênio entrando no sistema, que vai ter que ser equalizada com a quantidade de hidrogênio saindo. Sai hidrogênio por onde? No refúgio, 0,05 libras, dividido por 1 libra por libra-mol de elemento hidrogênio, mais no gás de chaminé seco não sai hidrogênio, então todo hidrogênio saindo agora está na forma da água, então é a corrente W, que é incógnita, multiplicado por 1, que é a sua fração molar, 100% é água, então isso me dá o número de libra-mol de água, sendo que eu tenho 2 átomos de hidrogênio por molécula de água, o 2 aparece aqui por essa razão. Novamente, única incógnita vem a ser o W. Posso então resolver o balanço. Encontramos então o valor de 2,78 libras-mol de água, a vazão de água pela chaminé, que seria combinada com gás de chaminé seco para produzir o gás de chaminé úmido. Entretanto, não é interesse nosso nesse momento fazer essa combinação. O que acontece? Nós tínhamos mais um balanço de átomos por fazer e nós vimos que nós já conseguimos fechar o balanço de massa com os 3 balanços de átomo que nós fizemos. O de carbono combinado com enxofre, o de nitrogênio e o de hidrogênio. Então nós vamos usar, na verdade, o balanço de oxigênio para fazer a verificação do balanço de massa, né? Então, balanço de átomos de oxigênio, ele é um pouco maior, né? Então eu vou desdobrar em entradas e depois saídas. Então aqui temos a soma de todas as entradas de oxigênio, pelo carvão ou pelo ar seco. Então vamos lá, entradas. 3,36 libras de oxigênio, entrando com carvão, dividido por 16, peso atômico do oxigênio, mais 4,06 libras de água, dividido então por 18, peso molecular da água, né? Cada molécula de água tem 1 átomo de oxigênio, então esse 1 está aqui colocado só para a gente lembrar que a gente fez esta operação, né? Mais 45,40 libras-mol de ar seco entrando por aqui. Desse total, 21% são da substância oxigênio. Cada molécula de oxigênio tem 2 átomos de oxigênio. Mais 45,40, que é a vazão de ar seco, multiplicada pela umidade, né? 0,077 libras-mol de água por libra-mol de ar seco. Essa operação me dá libras-mol de água, lembrando que cada molécula de água tem 1 átomo de oxigênio. Então, fechamos todas as entradas de oxigênio, que me totalizaram 19,85 libras-mol.
Muito bem, vamos ver agora o oxigênio saindo, né? Então, somando as saídas de refúgio, água e gás de chaminé, teremos, na saída aqui do meu refúgio, eu tenho 0,04 libras de oxigênio, dividido por 16, peso atômico do oxigênio, mais 2,78, que é a vazão de água que sai aqui pela chaminé, 2,78 vezes 1. Isso vai me dar libras-mol de água, que também, para complementar, eu colocaria um 1 multiplicando, para lembrar que cada molécula de água tem um átomo de oxigênio. Mais oxigênio que sai agora no gás de chaminé seco. Temos 15,4% de mistura de CO2 mais SO2. Então, esse produto vai me dar quantos mols de CO2 e de SO2 eu estou formando. Sendo que, independentemente de ser CO2 ou SO2, cada molécula apresenta 2 átomos de oxigênio. Então, o 2 está multiplicando por essa razão. Mas temos ainda oxigênio saindo na forma da substância O2. Então, vezes 4%, e cada molécula de oxigênio tem 2 átomos do elemento oxigênio. Isso fecha a nossa saída, né? Fazendo as contas, 20,07, lembrando que a nossa entrada tinha dado 19,85 libras-mol, e a saída deu 20,07, uma diferença de cerca de 1%, né? O que é bastante razoável no que tange a problemas de reconciliação de dados, de balanço de dados industriais, o que apontaria então para a gente que esses dados estão apropriados para armazenamento na base de dados. Ficou faltando apenas agora a gente calcular a porcentagem de área em excesso empregada. Lembrando que para tal eu tenho que verificar quanto oxigênio estou alimentando, isso aqui está fácil para a gente, temos o valor da vazão e a composição, e comparar com a quantidade denominada oxigênio teórico, que seria quanto oxigênio seria consumido para a combustão completa deste combustível. Então vamos à determinação do oxigênio teórico, né? Para isso a gente vai montar uma tabelinha em que eu vou pegando as quantidades dos combustíveis e verificar a necessidade de comburente para essa queima completa. Então, por exemplo, nessa primeira linha nós temos, nosso combustível, nós temos 83,05 libras de carbono, que vai ser queimado completamente a CO2 pela reação química que está ali indicada, né? Ora, mas isso aqui está em massa. Dividindo, então, essa massa por 12, passamos para número de mols de carbono alimentados. A estequiometria da reação é de 1 para 1, então 1 mol de carbono, 1 mol de oxigênio. Então, para a parcela de oxigênio necessária para queimar completamente o carbono, eu precisaria de 6,921 libras-mol de oxigênio. Da mesma forma, podemos pensar no hidrogênio, que temos 4,45 libras, né? Ora, o peso atômico do elemento hidrogênio é 1. Logo, 4,45 por 1, deu 4,45 libras-mols do elemento hidrogênio. Porém, o que aparece na reação de combustão é a substância hidrogênio, né? Então, eu teria que pegar esse número e dividir por 2 para chegar no número de mols de hidrogênio. Porém, a estequiometria da reação é de 2 para 1 ou de 1 para meio, né? Então, eu teria que dividir o número de mols de hidrogênio por 2, o que corresponde a dividir o número de átomos de hidrogênio por 4. Então, dividindo átomos de hidrogênio por 4, nós chegamos à quantidade de oxigênio necessário pela estequiometria da reação para a queima completa do hidrogênio contido no carvão. O que mais que a gente tem no carvão? A gente tem oxigênio. Oxigênio não sofre queima alguma, na verdade, ele é o comburente, né? Mas então a informação está posta aqui, porque na verdade, esses 3,36 libras, que correspondem a 0,21 libras-mol do elemento oxigênio. Se eu penso na substância oxigênio, é metade disso. Coloquei em vermelho com sinal negativo para chamar a atenção que, na verdade,
eu tenho que colocar menos oxigênio porque parte está sendo suprida aqui no próprio combustível. Então, esse 0,105 vai ter subtraído desse total que eu tenho aqui parcial, 6,92 mais 1,10. Está faltando ainda o oxigênio necessário para a queima do enxofre, mas é direto do enxofre, massa do enxofre dividido por 32, que é seu peso atômico, chegamos então ao número de mols de enxofre, 1 para 1 a relação estequiométrica, então número de mols de oxigênio necessários. Então, 6,92 mais 1,1 mais 0,022 menos 0,105 me fornece o oxigênio teórico. Então, essa é a quantidade de oxigênio que eu precisaria introduzir para a queima completa do meu combustível. Quanto foi introduzido? Ora, é só fazer a conta da 45,40, que era a vazão de ar seco introduzida, multiplicado por 21%, estou alimentando 9,53 libras-mol de O2. O excesso de oxigênio, então, é o valor alimentado, menos o valor teórico que nós acabamos de computar, 7,94, o que deu 1,59 libras-mol de O2, o que configura, então, uma porcentagem de oxigênio em excesso ou uma porcentagem de ar em excesso, que é o mesmo, né, dá o mesmo número, obviamente, de 20,03%. Com isso, a gente encerra a resolução deste exemplo, no qual nós resolvemos, então, o balanço de massa utilizando balanço de átomos e depois calculamos a porcentagem de ar em excesso empregada e a confirmação da consistência dos dados do balanço de massa.